É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje eu vou falar sobre um livro, o primeiro livro que a gente vai falar aqui no canal. A gente vai falar sobre Carbono Alterado, Altered Carbon, do Richard Morgan. Esse livro virou série de televisão, a gente já fez o review das 2 primeiras temporadas da série aqui no canal. E... enfim, eu queria ter lido o livro antes de ter assistido a série. Mas não deu, né? É a vida, não deu. Então eu comprei recentemente o livro, são 3 livros, né? Eu comprei os 3. O primeiro é o Carbono Alterado, que é o que a gente vai falar agora. O segundo é Anjos Partidos. E o último é Fúrias Despertadas. Fúrias Despertadas. Esse primeiro livro, Carbono Alterado, ele ganhou o Philip K. Dick Award, está escrito aqui atrás. Uma curiosidade, o autor do livro, né, eu já vi ele escrito como Richard Morgan, que nem está aqui na nossa versão nacional, aqui pela Bertrand Brasil. E eu já vi ele escrito como Richard K. Morgan, né? Eu não sei se ele já tem um outro Richard Morgan por aí, eu não sei se ele colocou o casinho ali para ficar junto com o Philip K. Dick, mas enfim, tem essas 2 grafias do nome dele aí, enfim. Pra quem não assistiu a série, eu não vou ficar fazendo comparação série-livro, vou fazer o review só do livro, tá? Mas assim, pra quem não sabe nada a respeito do que se trata Carbono Alterado, então é o seguinte, como toda... Ele é um cyberpunk, tá? É uma ficção científica cyberpunk, como todo bom cyberpunk, ele tem um pouco daquele clima de investigação no ar, assim, do detetive durão, e esse livro, ele conversa muito bem com esse clima. Primeiro porque ele é escrito inteiro em primeira pessoa, né? Então nós vemos a história inteira se desdobrar pelo olhar do Takeshi Kovacs, que é o personagem principal. Enquanto a história é contada em primeira pessoa, o que nos permite ter acesso aos pensamentos do personagem. Então, diversas coisas corriqueiras e mundanas aparecem na mente dele. Ele está entrevistando uma pessoa, ele está falando com uma pessoa, ele está resolvendo um problema, ele está não sei o que lá, e outras histórias, outras ideias brotam na mente dele enquanto aquela cena principal está acontecendo. O que é interessante porque meio que você entende como que a cabeça desse personagem funciona. Mas vamos lá. Como todo bom cyberpunk, ele tem alguns pilares ali de construção, né, desse universo. Por exemplo, existe sempre grandes corporações, né, e pessoas muito poderosas que corrompem o Estado. Então o Estado é corrupto, as pessoas poderosas são corruptas, quem tem dinheiro e recurso e poder tem as melhores coisas, e quem é uma pessoa normal, que não tem tanto dinheiro, ou não tem nenhum dinheiro, quem não tem recurso nenhum, ou recursos limitadíssimos, vai ficando com as sobras, vai ficando com o que consegue, né? Bom, história básica, que é o início do livro, né? Como eu falei, ele é uma investigação, né? Existe uma pessoa que é o Lawrence Bancroft. Ele é um Matusalém, é um um Matusa. O que é isso? Ele vive como uma figura mítica, né? Ele viveu muito tempo, né? Por quê? Porque nesse universo de Altered Carbon, de carbono alterado, as pessoas basicamente são imortais. Como é que funciona isso, né? Como toda ficção científica, você precisa ter uma tecnologia que desencadeia essa história, né?
Aqui nesse universo, a tecnologia é a tecnologia de uns cartuchos que são implantados na coluna vertebral aqui das crianças, assim que nascem, né, com 1 ano de vida mais ou menos, e então permite com que a consciência da pessoa seja armazenada nesse cartucho. Então o corpo da pessoa, ele é só uma capa, né? Então você pode, por exemplo, essa capa morre, você sofre um acidente, eles tiram o cartucho e colocam esse cartucho numa outra capa, transferem sua consciência para uma outra capa e você tem um novo corpo. Mas você é a mesma pessoa pelas suas memórias, pelas suas experiências e tal. Ok. Então esse Bancroft, que é um Matusa, ele vai e contrata o Takeshi Kovacs para investigar o assassinato dele. O cara foi assassinado, ele foi encontrado morto na casa dele. A polícia identificou como sendo suicídio, só que esse Lawrence Bancroft não acredita que ele se suicidou. Como ele fala pro próprio Takeshi, ele fala: eu não sou o tipo de pessoa que ia se matar. E mesmo que eu fosse, eu não teria falhado, né? Se eu quisesse me matar, eu não estaria aqui falando com você agora. Então, assim, ele é um cara super decidido nas coisas e ele contrata o Takeshi porque ele tem uma pulga atrás da orelha ali que diz pra ele que ele foi morto e não foi um caso de suicídio, né? Então o Takeshi é encarregado de investigar esse caso. E a história toda se desenrola. Para quem assistiu a série, conhece a história. Eu não vou dar spoiler do livro, porque assim, é uma investigação, então o grande mistério é o que importa no livro, né? Mas se você assistiu a série, mesmo sabendo o final da história, vale a pena ler o livro, porque existem coisas bem diferentes. Então você consegue ter as duas experiências quase que independentes. Eu, por exemplo, eu li o livro depois da série. O que eu achei, geralmente eu prefiro ler o livro e depois assistir a série ou o filme, né? Assistir a adaptação. Nesse caso, primeiro eu vi a adaptação e depois eu li o original. Não é o que eu prefiro fazer, mas foi o que aconteceu dessa vez. O livro, ele tem uma crueza com algumas coisas, tá? Pra quem se incomoda com... Assim, ele tem muita cena de sexo. Muita cena de sexo. Como nós estamos dentro da cabeça do Takeshi, né? Porque a gente tem acesso aos pensamentos dele. O Takeshi, ele é uma pessoa que pensa em sexo meio que constantemente, assim. Então, basicamente, qualquer rabo de saia que passa na frente dele, a gente vai ter uma visão sobre qual é a opinião do Takeshi a respeito daquela capa que tem na frente dele, né? Como as pessoas são chamadas no livro. O que, como literatura, às vezes não é a coisa mais interessante de ler, mas é uma coisa que conversa diretamente com o gênero cyberpunk, né? O gênero cyberpunk é um gênero que ele é super sexualizado, super violento, super cru nas coisas, né? E enfim, é uma coisa que a gente tem que comentar, né? Para quem se incomoda com cena de sexo, assim, uma ou outra é uma coisa, mas beirando a demasia, esse aqui talvez seja um livro que incomode as pessoas. Mas, enfim, deixa eu pegar minhas anotações aqui para lembrar que mais eu tenho que falar. Existe essa corrupção do Estado pelas corporações e pelas pessoas com muito dinheiro e muita influência, né? Isso é um ponto importante para a história, tá? Como que o dinheiro e o poder conseguem favores e conseguem benefícios e conseguem
fazer com que a própria lei não se aplique a essas grandes corporações ou essas pessoas muito influentes, né? Isso é um ponto que é importante para a história e também fala diretamente com o gênero do cyberpunk, que sempre todo mundo é corrupto, basicamente, né? Um outro ponto que eu acho curioso e interessante a respeito do livro é como as pessoas podem mudar de capa, né? Então, hoje eu tenho esse corpo, amanhã eu posso ter um outro corpo e eu posso trocar de capa como eu troco de camiseta, né? Obviamente, se você tiver muito dinheiro, né? Mas, enfim. Se você não tiver dinheiro, você fica com a capa que é disponível, né? Fica com sobras, né? Existe uma divisão bem clara que o Richard Morgan quis colocar, né? O autor quis colocar sobre essa distinção sobre o amor e a atração sexual física. Quando você tem uma capa que pode ser mais suscetível a um feromônio, inclusive tem pessoas que colocam feromônios no corpo justamente para ser mais sexualmente atraente para outras pessoas e tal, né? Então, se você está numa capa que é suscetível àquele feromônio daquela pessoa, você tende a querer se aproximar, tende a ter desejo sexual por aquela pessoa, enfim. Se você troca de capa e você encontra aquela pessoa, você não tem aquela mesma atração que você tinha com a capa, com a primeira capa, né? E por um outro lado, sob a perspectiva dos Matusas, né, dos Matusaléns, você tem o Bancroft, né? E você tem a esposa do Bancroft. Eles basicamente não têm atração sexual nenhuma por eles, assim. Eles são pessoas relativamente distantes, mas existe um diálogo onde o Bancroft ele fala que depois que você ama uma pessoa por 300 anos, 400 anos, se torna uma outra coisa, né? Que seria mais forte do que o amor que a gente consegue conhecer como uma pessoa de uma vida só de, sei lá, 60, 70, 80 anos, né? Que se torna uma espécie de uma idolatria até, né? Como ele coloca no livro. Então eu acho interessante esse tipo de distinção que ele quis colocar no livro sobre o que é aonde que termina esse desejo sexual carnal e aonde que começa uma atração amorosa e de idolatria, como é colocado, né? Eu acho um ponto interessante. Eu acho eu acho importante ter sido colocado esse tipo de coisa porque enfim, fala direto com quais são os nossos limites, né? Porque é um livro que lida também com qual o limite da humanidade, onde estão as bordas do ser humano, né? A borda do ser humano é o nosso corpo físico. E se a gente pudesse trocar de corpo ou transferir a nossa consciência para um computador, ou enfim, né? Como são opções também aqui, né? Você pode transferir a sua consciência para o mundo virtual, né? E outra coisa, virtualidade, o mundo virtual é uma parte integrante bem forte desse livro. Muitas coisas são resolvidas virtualmente, inclusive como ser humano, né, sempre encontra a pior maneira de fazer as coisas. Até torturas, né, por exemplo, se colocam no mundo virtual, porque você não tem o dano físico, né, na pessoa, e você consegue ser muito mais efetivo em pouco tempo, porque em 1 minuto, 2 minutos de tortura no nosso mundo real podem ser dias no mundo virtual. Então a pessoa, você consegue o resultado da tortura muito mais rápido, né, e você
consegue inclusive matar a pessoa virtualmente, você poderia acordá-la de novo e começar do zero, né? Então a pessoa sofreu até onde não pode mais e aí vai sofrer tudo aquilo até onde não pode mais. Então as torturas são feitas dessa maneira. E é colocado também, enfim, todos esses prazeres físicos, né? Prostituição, drogas, tudo existe e é bem explícito nesse mundo, né? Inclusive, uma parte integrante importante para o desenvolvimento da história são os prostíbulos que existem no mundo, né? Existem prostíbulos, por exemplo, que colocam serviços virtuais para que as pessoas possam matar a prostituta, né? Mas como é virtual, não morreu ninguém, né? Mas assim, existe o dano psicológico para a pessoa que foi morta ali, né? Obviamente, mas e até que ponto você escala isso, né? Aí vem uma pessoa muito rica e fala, não, então, mas eu quero matar a pessoa de verdade. Então, ok, então ele paga mais caro e pode ir lá e matar o corpo daquela pessoa. Aí eles depois reencapam a prostituta num outro corpo, né? É uma coisa que existe. E aí o que acontece? Existem pessoas que não, por motivos religiosos, né? Os católicos nesse livro, por exemplo, eles não aceitam ser reencapados. Eles não aceitam. Eles acham que quando o corpo morre, morre. Então eles não aceitam voltar para a vida, né? O que permite com que muitos, por exemplo, se um católico é assassinado, né? Ele não pode voltar à vida e testemunhar contra o assassino dele, por exemplo, o suposto assassino, né? Até provar que aquele cara é assassino ou não, né? Então ele não pode testemunhar no caso dele, né? Justamente porque o católico nesse livro não acredita que as pessoas possam ser reencapadas. O que se torna uma parte importante do livro, porque ali meio que de pano de fundo existe uma lei a ser aprovada, ou não, né? Vai ser votada a lei para se as pessoas vão se os católicos vão ser obrigados ou não, em caso de assassinato, né, a caso de testemunha para uma ação, se eles vão ser obrigados a ser reencapados, ou às vezes nem reencapados, mas só ligados virtualmente, né, eles vão ficar dentro daquele construto virtual para poder testemunhar e depois eles são desligados, né. Então, assim, é um livro que trata muito sobre esses limites, né? Aonde que começa e aonde que termina a nossa humanidade, né? E eu acho que o livro se propõe a identificar esses temas, se propõe a discutir esses temas, e ele discute de maneira bem satisfatória e bem feliz até certo ponto. Lógico, tem mais 2 livros basicamente do tamanho desse aqui. Tem um até que é um pouco mais grosso. Esse aqui tem quantas páginas? Eu não sei, tem 400 e... quase 500 páginas, 480 páginas. O outro deve ter umas 600, não sei. Enfim... talvez esses temas continuem sendo discutidos, mas esse livro ele é uma história fechada, né? Ele obviamente tem temas em aberto, mas eu sei que existem continuações, mas se eu não soubesse e tivesse pego somente esse livro, ele tem uma resolução, ele tem um final, e é um final bem satisfatório, bem divertido, e enfim, ele funciona muito bem, o livro. Ele introduz temas e discute os temas, todos que ele se propôs, com resultados variáveis ali, mas nenhum resultado absurdamente decepcionante. Todos tem discussões pelo menos medianas sobre o tema. E alguns
algumas discussões muito boas. É isso. Deixa eu ver. Eu vou dar 3 estrelas e meia. 3.5 eu vou dar para esse livro. Ele é bem divertido. Como curiosidade, eu li grande parte desse livro na praia, né? E, pô, você tá lendo um cyberpunk no futuro e com carros voadores e pessoas que são reencapadas e tiro pra tudo quanto é lado, e o cara do meu lado vendendo água de coco, assim, né? E o livro consegue te manter imerso nesse universo que ele cria. Então, um bônus pro livro, mas eu vou dar 3 estrelas e meia. Achei um livro bem divertido. Vou, obviamente, ler os dois, mas eu tenho outros livros para ler na frente, então eu vou dar um tempo entre o primeiro e o segundo, mas eu provavelmente vou fazer o review do segundo também. Quem se interessar pelo livro, eu vou deixar o link associado aqui da Amazon aqui embaixo, para quem quiser comprar e ajudar o canal ao mesmo tempo. Então é isso, muito obrigado por me aturar pelo primeiro livro, mais um episódio, e nos vemos no futuro.